Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui que fala é Elisa Rios. Eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje eu vou estar falando para vocês aqui sobre mais duas mensagens que o Senhor me deu, duas ou três mensagens que o Senhor me deu sobre os acontecimentos futuros, tá? Eu vou estar lendo aqui sobre Apocalipse 13, eu vou começar aqui do 11, né? E vi... 11 fala assim: eu vi subir da terra outra besta, essa aqui é a segunda besta, tá? Que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, mas falava como dragão, exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais de maneira que até fogo fazia descer do céu a terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer, na presença da besta, enganaram os que habitavam na terra, e dizia-lhe que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fosse morto todos os que não o adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse imposto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem, o seu número é 666, tá bom? Então, irmãos, eu queria falar para vocês que isso aqui que Deus me deu também, uma visão, né? Deus me deu, você lembra da visão que eu tive relatando aí, que eu via, né? Uma estátua, toda amarela, saindo, o Donald Trump estava aqui, e eu vi a estátua saindo de dentro dele, uma estátua dele. E aí vocês viram, o Elon Musk postou na internet, já não sei quantos dias atrás, sobre essa estátua, mostrando sobre Gaza. Eu vi essa estátua na frente... É como se fosse a Suprema Corte Americana ou a Casa Branca, tá? Eu falei isso pra vocês aqui em outro vídeo que eu estive relatando, tá? Aqui, ó, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhe que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E aqui, ó, foi-se concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, nessa imagem, nessa escultura, né, da besta que eu via do Donald Trump, saindo de dentro do Donald Trump, eu via, ela era posta como se fosse na frente da Suprema Corte, e aquela imagem, ela girava, ela era giratória. E quando a pessoa olhava para aquela imagem, ela ficava hipnotizada, tá? Foi isso que o Senhor me mostrou. E aqui, ó, fez que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fossem posto um sinal na mão direita ou na testa. Deus me mostrou esse sinal. Eu relatei em outros vídeos também. O sinal era um chipzinho na forma de um T, que Deus me mostrou na hora, tá? É um chipzinho bem pequenininho na forma de um T. E quem vai colocar isso vai ser os hospitais, enfermeiros e médicos vão colocar esse chip na mão das pessoas ou na testa. É bem pequenininho, tá, irmão? Que Deus me mostrou. Aqui, ó, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome, né? Que quem tem sabedoria, né? Que eu já tinha lido aqui,
Isso aqui eu só estava relatando para vocês, né? Porque como o Senhor já tinha me mostrado essa palavra aqui, já tinha me mostrado uma estátua, né, do Donald Trump, eu vi ele em pé e de dentro dele saiu uma estátua dele, tá? Uma estátua do Donald Trump. Foi isso que o Senhor me mostrou. Mas o que eu queria falar para vocês também relacionado a isso, né? Vou ter que fechar aqui. Deus me mostrou, irmãos, algo, como eu já relatei em outros vídeos também sobre ataques aqui americano, né? Vai ter muito. Eu vi bomba atômica sendo lançada aqui no território americano. E sobre essa bomba eu vou estar falando para vocês. Eu também vi drones sendo. Os Estados Unidos atacado, uma chuva de drones caindo aqui nessa região aqui que eu moro. Só que o que Deus me mostrou agora, irmãos, recente, foi nessa semana que Deus me mostrou. Hoje eu nem sei que dia é hoje é 6. Ai, peraí. Hoje é 4/6, né? Então, eu vi, irmãos, eu estava morando aqui, realmente aqui nessa redondeza, irmãos, e os Estados Unidos da América, eu vi uma chuva de bombardeio. Dessa vez não era drones. Eu vi um monte de drones caindo, mas não foi agora. Foi mais ou menos não sei, tem um vídeo aí meu que eu falei, uns 3 meses atrás ou 4 meses atrás, Deus me deu essa revelação de drones caindo. Tanto que quando eu falei, era aquela época lá que o pessoal tava dizendo, que viram um monte de drones sobrevoando no Jazz. Não era aqueles drones, drones militares, tá, irmão? Não é drones comerciais, não. E também agora Deus me mostrou um bombardeio grande aqui nos Estados Unidos da América. Vai acontecer mais ou menos no final desse mandato aqui do Donald Trump, tá? No final desse mandato aqui. Eu não sei se é provavelmente o último ano dele, para começar o outro governante, que eu não sei se vai ser, com certeza vai ser, ele vai se permanecer no poder, tá? O final de 4 anos, irmãos, eu vi um bombardeio grande caindo aqui dentro dos Estados Unidos da América. Eu via como se eu tivesse aqui, eu tô muito próxima do mar, né? Não sei em quilômetro, quantos quilômetros dá, eu acho que daria umas 7 milhas por aí. Então, eu via um bombardeio muito grande e pesado. Era bombardeio, não era bombas, não era drones. Dessa vez não era drones, era bombas. Caindo nessa área todinha aqui do Northeast dos Estados Unidos, aqui que é a região de New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, entendeu? Essa área aqui todinha estava sendo bombardeada por muitas bombas. Eu olhava para o céu, era de dia, e eu via muito mesmo, muita bomba caindo. E antes dessas bombas cair, eu tinha falado que eu ia pro Brasil, e aí tinha pessoas que tinham, não vou falar o nome das pessoas, né? Que tinha impedido de eu ir pro Brasil com o meu filho. E eu dizia, eu preciso sair daqui, porque se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. E essa pessoa não escutava o que eu dizia, e aí eu tinha saído, porque eu disse, tipo assim, eu vou abandonar a casa e largo tudo pra trás e vou me embora. Só que eu fui, aí eu voltava pra casa pra pegar o pequeno, o filho, porque como ainda não tinha acontecido o bombardeio, eu voltei pra pegar a criança. Quando eu voltava pra pegar a criança, né, eu pensava no daycare, pegava a criança no daycare, e aí começava o bombardeio, eu via aquela monte de bomba quase caindo em cima de mim, quase caindo em cima de mim. Eu pegava aquela criança e saía correndo para a escola. Eu falei, tem que correr para uma escola, eu tenho que, não daycare, porque o daycare é uma coisa pequena, não é uma escola grande. Então eu dizia, eu tenho que correr para uma escola grande para me poder me abrigar com essa criança, porque senão nós vamos morrer, porque aquele bombardeio era grande, irmão, era grande. Grande. Então os Estados Unidos da América vai ser atacado violentamente por drones e por bombardeio mesmo, e depois por bomba atômica, né? A bomba atômica, não sei, eu creio que a bomba atômica vai vir, eu vou contar depois quando é que essa bomba atômica vai vir, tá?
E depois dessa segunda visão que o Senhor me deu, eu via, irmão, eu estava na rua, eu estava sozinha na rua, estava com minha irmã, na verdade. Eu estava com minha irmã na rua, era aqui na América. E eu via um centro de distribuição. Eu via, era obrigatório, irmão, era obrigatório duas coisas. Eu estava vestida numa bata preta, imagina. Eu estava vestida numa bata preta, não podia sair de casa sem estar vestida numa bata preta. E aí, ou era preto ou era marrom. Para as pessoas brancas, era marrom. Para pessoas morenas, escura, era preta. Então, eu vi aquele centro de distribuição e tinha aquelas pessoas que estavam trabalhando ali. Era como se fosse, sabe, não é policiais, tipo militares, era pessoas que trabalhavam pro governo, e eles estavam distribuindo aqueles uniformes, era grátis, e aqueles davam livro para pessoa, era como esse aqui, ó, como assim, mas não era preto, né? Eram livros dessa grossura, eles davam 5 livros daquele, você tinha que ler para tirar a Bíblia da sua cabeça, você tinha que ler aqueles 5 livros que eles estavam te dando. Eles passavam nas casas das pessoas, coletavam todas as Bíblias que tivesse. Porque foi, tipo assim, era como se fosse baixado um decreto dizendo que ninguém podia ter mais Bíblia. Então, você só podia pegar o livro que eles davam. Os livros que eles davam. Eu dava 5 livros para cada um. E eu lembro que eu estava nesse centro de distribuição lá, e minha irmã, eles davam 5 livros para minha irmã e um uniforme para minha irmã. Era um preto. E eu já estava vestindo um uniforme preto. Vê se pode uma coisa dessa. O sangue de Jesus tem poder. E aí as pessoas estavam aqui meio que murmurando. E aí eu dizia assim, olha, eu falei para todos vocês, eu avisei para vocês que ia chegar esse tempo que vocês seriam obrigadas a usar essas coisas. A usar as batas, eu falei pra vocês que vocês iam usar essas batas e que vocês não iam mais ter nada dentro da casa de vocês, tudo era do governo, e que vocês iam ter que ler esses livros aí tudo para inculcar a cabeça de vocês aí, para vocês tirar tudo que vocês aprenderam da palavra do Senhor. E eu falava aquilo para aquelas pessoas, aí eu olhava assim pro céu e dizia assim, não resta mais nada, agora é só esperar o Senhor vir nos buscar. Ou seja, irmãos, então se eu estava falando aqui naquela hora, naquela visão que eu tive, significa que o arrebatamento da igreja estava à beira das portas. A qualquer hora, a qualquer momento, o arrebatamento ia acontecer. Como eu falei para vocês, outros vídeos que eu falei para vocês, que eu entrava dentro de uma escola que tinha muitas pessoas, eram aquelas pessoas obrigadas a aceitar tipo um chip, era tipo campo de concentração. As pessoas entravam e eu via que elas tiravam o raio-x do rosto e o raio-x do peito. E entrava num corredorzão e depois entrava numa prisão. Quando entrava naquela prisão, Deus falava assim pra mim, ó, daí não sobra mais ninguém. Então, irmãos, o Senhor me mostrou. E aí, da outra vez que eu falei pra vocês, relatei em outros vídeos também, que o Senhor me mostrou, eu tava dentro de um cárcere. Eu já tinha vários dias que eu estava dentro do cárcere, dormindo ali dentro daquela caminha velha, aquelas caminhas de presidiário, que não tem aquele colchãozinho bem fininho, sem quase nem lençol ali, eu não vi nem lençol. E que o carcereiro entrava lá dentro porque ele tinha que consertar uma grade lá e levou um outro homem para consertar. Daí eu vi aquele homem entrando e deixou a porta aberta, eu pulei fora e saía correndo. E aí eu tentava procurar abrigo, uma casa que tivesse comida, alguma coisa assim. E aí ele dizia assim pra mim, ele corria atrás de mim também. E ele dizia assim, da África tu não passa. Ele falava assim pra mim. Então, irmãos, eu tô relatando isso, que Deus tem me mostrado das coisas que vão acontecer, irmãos. Nós vamos passar parte da tribulação. Eu não sei se grande tribulação vamos passar. Porque a grande tribulação, eu creio que é as bombas atômicas que vai explodir aqui dentro dos Estados Unidos da América. Porque Deus me deu outra visão também, que eu me via, minha família toda, os filhos, as crianças, tudo.
e minha irmã estava aqui comigo, nós estávamos indo para o Brasil e nós tínhamos que pegar aquele voo. Se nós não pegasse aquele voo naquele avião, nós ia morrer. Nós ia morrer porque naquela hora, Deus falava bem assim, amanhã os Estados Unidos vai ser atacado com bomba atômica. Então eu tinha que sair naquele mesmo dia. Então era de noite e a gente estava comendo, irmão, só era arroz, feijão e um tomate para dividir para 3 mulheres. E aí eu dividi aquele tomate para 3 mulheres, que cada um pegava um belisquinho de comida de arroz com feijão misturado. Era um negócio misturado lá. E aí era arroz e feijão. E aí a gente comia e eu dizia, lave as louças rápido e vamos pro aeroporto. Nós não podemos perder esse voo. Porque se perdermos esse voo, nós vamos morrer todo mundo aqui. Então, irmão, foi o que Deus me mostrou essa semana dos uniformes, que as pessoas vão receber uniforme. Eu tenho falado para vocês, Deus tem me falado também, que a religião que vai predominar é o Islã. As pessoas vão ser obrigadas a se vestir igual as mulheres muçulmanas. Eu falei para vocês em outros vídeos, você pode chequear. Talvez eu deixe aí na descrição do vídeo. Sempre eu deixo alguns vídeos para você estar olhando, entendeu? Porque foi essas visões que o Senhor me deu essa semana, irmão. Então, os Estados Unidos vai ser atacado violentamente, vai ser primeiro chuva de drones, depois vai ser bombardeio e a última vai ser, entendeu? Bomba atômica. E eu disse, Deus, quantas vezes eu chorei, gritei nos teus ouvidos, chorando dia e noite, Senhor, pedindo ao Senhor para me levar para fora desse país e o Senhor ainda vai me deixar passar tudo isso, meu Deus. Falei, Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim, meu Pai. E aí, irmãos, eu sei que eu me despertei dessa visão que eu tive, né? Que eu tive agora, recente, essa semana que eu tive, foi dia 2 ou foi dia 3 que eu tive desse mês de abril, tá? Eu vou deixar a data, né? Agora eu vou começar a deixar a data nos vídeos, porque muita gente pergunta assim, você não deixa a data? É só olhar o vídeo antigo, você vai ver quantos meses já tinha postado o vídeo, vocês vão estar sabendo. E eu vi também uma guerra civil aqui dentro dos Estados Unidos, irmãos. Eu vi os estados se separando. Então, esse governo aí, ele vai enganar muita gente. Vocês lembram que o anticristo, ele vai sair da direita, ele não vai sair da esquerda. Porque o anticristo, ele vai enganar quem? Os cristãos. Qual é o objetivo? Enganar Israel e os cristãos. Então, é claro que vai sair da direita, da extrema direita, tá? Então, não se apegue a nenhum político, porque todos os políticos, eles vão dobrar os joelhos para esse anticristo. É a palavra de Deus que fala que todos os reinos da terra vão se dobrar para esse anticristo. É triste, irmão, porque a gente não queria que acontecesse isso, mas é necessário que aconteça, tá? E aqui, ó, em Mateus 24, fala aqui, ó, no 24, 21 e 29. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá, e se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém sobreviveria, né? Mas por causa dos eleitos, então nós ainda vamos passar uma parte da grande tribulação, entendeu? E aí fala bem aqui, ó, aqueles dias serão abreviados, se então alguém disser, veja aqui o Cristo, ou ali está ele, não acrediteis, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Se alguém disser, ele está lá no deserto, não saia. Ou ali está ele dentro da casa, não acreditei, porque como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os arbustos. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz.
as estrelas do céu cairão e os poderes celestes serão abalados. Irmão, você lembra do vídeo que eu falei aí esses dias antepassados? Que eu vi o anticristo, ele estava em New York e muita gente saía daqui de New Jersey para ir adorar o anticristo. E eles tomavam um copo, uma taça com sangue humano. E quando eles tomavam aquela taça, eles ficavam completamente endemoniados. Completamente endemoniados, irmãos. E eu via eles, as ambulâncias, das estradas estavam tudo fechadas, estava aberta só para ambulância, polícia. E aí eles botavam eles dentro de uma maca e traziam eles para os hospitais estavam tudo vazio, esperando essas pessoas. Então, irmãos, a chegada do anticristo, como eu falei para vocês, Deus tem me falado muito sobre esse anticristo, entendeu? Eu já vi ele lá dentro do templo de Jerusalém, eu sei quem é ele, eu sei o nome dele, eu vi a cara dele, vi o corpo dele, veio tudo dele. Irmão, eu só não posso falar, porque se eu falar, Deus falou pra mim não falar, e se eu falar, eu vou ser perseguida aqui nesse país, tá? Então, entendeu? Vou falar, porque não é a hora de falar, entendeu? Você pode especular, mas você não pode falar o que Deus falou, quem é a pessoa, entendeu? Porque se falar, entendeu? E eu não quero morrer agora porque eu tenho promessa. Então, irmãos, eu queria dizer para vocês que esse poder do anticristo, ele vai ser tão hipnotizante, de tal maneira, que as pessoas vão ficar com tanto medo. Duas coisas que as pessoas vão ter. Primeiro vai ter o medo e a outra é a fé, que é o oposto do medo. Então os cristãos vão ter fé, os outros vão ter medo e por isso eles vão aceitar. Eles vão dizer, é só um sinalzinho, né, na testa ou na mão, é só um sinalzinho, não muda nada. Mas na hora que a pessoa pegar o sinal, o Espírito Santo sai da pessoa imediatamente, porque aquele sinal, irmãos, é um pacto diabólico. Naquele minuto você está dizendo que já está aceitando o diabo, o Satanás e seus demônios, tá? Então naquele minuto o Espírito Santo sai de vocês. Então, irmãos, não vale a pena pegar um chip desse, não vale a pena você pegar esse chip do diabo na testa, no braço, não vale a pena, porque morrer, você vai morrer na mesma, e morrer com Cristo não é morrer, é iniciar a sua vida na glória, porque de cima nós viemos, de cima, né, da terra, nós vamos voltar para os caminhos do Senhor, porque essa terra, ela vai ser destruída, irmão. Então não vale a pena, de maneira nenhuma, você se arriscar a sua vida, a sua salvação com medo. Não tenha medo, o segredo é orar. O segredo é orar, bota o teu joelho no chão, ora ao Senhor todo dia, faça uma oração, fala, Senhor, me perdoa meus pecados, lava-me, Senhor, com teu sangue, purifica-me, Senhor. Fala, Senhor, eu não quero esse chip, guarda-me, Senhor, eu não quero esse chip. Você junta com seus amigos, com sua família, dá as mãos e ore, porque vocês vão precisar fugir longe, porque vai ser usada a polícia para trás de todo mundo. Vão obrigar você a ler livros, vão obrigar você a vestir bata, vão obrigar você a fazer coisas que você não quer. Então só tem uma saída para você: aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se manter em oração, porque se você ficar com medo, você vai perder a salvação, porque você vai acabar aceitando o chip e não vale a pena, porque daquele minuto que você aceitar o chip, você já morreu, tá? Você já morreu espiritualmente e carnalmente, porque a sua carne vai ser devorada em questão de dias, porque na hora que o Senhor Jesus vier buscar a igreja dele, o Senhor vai derramar as taças da sua ira. O juízo de Deus vai vir. Naquele minuto que você aceitar o chip, você está sendo julgada naquele momento. Já houve o julgamento na sua vida, ou seja, não tem mais jeito se você aceitar. Então não aceite de maneira nenhuma esse chip. Lute até o último segundo. Fala, se vocês querem me matar, não importa. Eu vou direto para a glória. Mas aceitar o chip eu não aceito. Então, irmão, seja firme. Não tenha medo, porque se você morrer, você vai morrer com Jesus. Se você aceitar o chip, você vai morrer e vai para o inferno.
Então não vale a pena de maneira nenhuma, tá bom? Eu tô fazendo esse vídeo, recapitulando várias outras visões que o Senhor me deu e sobre essas outras duas visões que eu tô dando para vocês, que eu vi um ataque fulminante de muitos mísseis aqui caindo nessa área do Nordeste dos Estados Unidos, que eu estou no Nordeste dos Estados Unidos, aqui no estado de New Jersey, perto de New York, Pensilvânia, Delaware, Connecticut, aqui essa região aqui, eu estou aqui bem pertinho, tá? Então, irmãos, nós vamos sofrer muito ainda a perseguição, mas se você se chegar ao Senhor, se você vier para os caminhos do Senhor, Ele vai guardar. Ele falou que vai guardar os dele Ele vai guardar. Aquele que clamar a Ele com fé, Ele vai guardar, tá bom? Então, se você ainda não aceitou Jesus e não sabe como aceitar Jesus, eu vou fazer... vou falar para você como é que você vai falar, tá? Você vai falar Senhor Jesus, aí você fala seu nome, aí você fala Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados por palavras, ações e pensamento. Perdoa todos os pecados que cometi contra ti. Pequei contra o céu e contra ti, Senhor. Perdoa-me em nome de Jesus. Eu creio, Jesus, que tu vieste em carne e sangue para destruir as obras do diabo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Jesus, lava-me com teu sangue. Lava-me com teu sangue, purifica a minha alma, Senhor. Pai, em nome de Jesus, escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero somente a ti. Eu renuncio o anticristo e o programa do anticristo na minha vida. Eu renuncio Satanás, seus demônios e seus principados e potestades do inferno na minha vida, nos meus caminhos, em nome de Jesus. Faz essa oração, irmão, assim, que você vai ver que Deus vai mudar a sua história, vai mudando. Ainda que você pense que você tá fraco, a palavra de Deus diz que quando a gente pensa que tá fraco, aí que a gente tá forte. Então não se preocupe, se você faz essa oração, vai repetindo ela todos os dias. Todos os dias você fala ela, que vai entrando no seu coração e Deus vai trabalhando na sua vida. Amém? E para que você não perca a sua alma para esse anticristo, porque o anticristo, o espírito do anticristo é o espírito maligno de Satanás. E Deus me mostrou ele, como mostrei no vídeo passado, o Adão, né? O Adão lá dentro da pirâmide, ele era o anticristo que mergulhava, se batizava, assim como Jesus se batizou, ele vai querer se batizar lá dentro daquela água, e o espírito que vai entrar nele é o espírito do Adão, tá? Foi isso que o Senhor me mostrou, tá, irmãos? Foi isso que o Senhor me mostrou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer vocês por tudo, por esses vídeos que vocês têm assistido, têm compartilhado. E um beijo no coração, que o Senhor abençoe grandiosamente. Amém?